Áudio. Vamos ver se agora tá funcionando. Agora tá funcionando. Vamos repetir. Olá, pessoal. Bom dia. Bem-vindos ao Boas Opções nesta manhã do dia 27/10/2022. Espero que tudo esteja bem para todos vocês, que o dia esteja lindo, que vocês estejam felizes, que a noite tenha sido gostosa, que ninguém tenha dormido de calça jeans, nem o maridão, nem a esposa, que todos possam ter colocado suas energias e estresses para fora através do amor. Pois bem, vamos nós fazer a nossa análise simpática do dia a dia. Ontem de noite, para quem não teve oportunidade de assistir, eu e o meu irmão fizemos 1 hora de debate sobre robôs. Então, o que precisa saber sobre robô? Ai, eu não sei. Vai lá, assiste, tá o vídeo aí disponível no canal. 1 hora falando sobre isso. Eu acho que muita gente terá coisas a aprender. Bom, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o nosso velho, simpático e interessante Ibovespa, Ibovespa, Ibovespa. Esta era uma congestão no qual ele vinha um tempão, tentou sair da congestão, jogaram para dentro da congestão, mas não sedimentou. Veio a força compradora. Aqui a gente ficou meio desanimado sobre a força compradora porque já vinha ultrapassando certas regiões de 50% do movimento anterior, mas entrou a força compradora antes tarde do que nunca, foi e tentou romper de novo, sem sucesso. Voltaram a jogar o negócio aqui para dentro. Estamos de novo dentro dessa congestão. Nós já tínhamos falado sobre isso aqui nos small caps e eu vou reenfatizar isso quando eu falar dos small caps. Como eu digo sempre, o índice Bovespa ele é muito concentrado em poucos ativos. Se poucos ativos fizerem grandes movimentações, mesmo que os outros, muitos ativos, não se movimentem muito, o Ibovespa vai dar pancadas. Então ele tende a nos enganar um pouco mais. Ele tende a ser, vamos dizer assim, enganador. Enquanto que o Small Caps não. Ele é mais pulverizado e reflete melhor a realidade da percepção do mercado. Ok? Ontem, Rogério, teve sim, senhor. Jantar não, teve só o café da tarde. Jantar já fica muito tarde, aí a gente reserva para a família. Em suma, voltou para cá. Vai permanecer dentro da congestão? Eu tenho um forte. Aí é aquele negócio, é chute, tá? Porque o que pode acontecer aqui? Pode acontecer exatamente a mesma coisa. Chega perto dessa região, entra a força compradora e ele sai aqui. Isso é possível? Plenamente possível. É possível que chegue aqui e entre um candle desse tamanho aqui assim, ó, para cima? Pá! Sim, é plenamente possível. Qual a probabilidade? A probabilidade, a meu ver, é que ele fique rebolando aqui por dentro dessa congestão hoje e amanhã, esperando uma resolução da bendita da eleição que não acaba. Cara, que não acaba esse suplício. Eu acredito que o mercado esteja um forte compasso de espera, aguardando o resultado da eleição presidencial de domingo do dia 30, para finalmente depois desencravar esse troço e decidir o que vai fazer. Aí, se vai ser para cima ou para baixo, não temos a menor ideia, até porque as percepções podem ser completamente diferentes. Tem gente que acha que vai ser a melhor coisa do mundo se o Bolsonaro ganhar, e tem gente que acha que vai ser a melhor coisa do mundo se o Lula ganhar. Ora, visões tão discrepantes de mercado vão gerar movimentos obviamente discrepantes em relação aos resultados que apareçam. Portanto, é uma coisa completamente incerta. Uma coisa eu tenho certeza: vai haver movimentação. Na segunda-feira, a probabilidade de uma movimentação mais intensa é grande. Por quê? Porque finalmente as amarras serão cortadas. É como você tem uma parelha de cavalos, eles estão presos, doidos, animados, mas estão presos. Quando você corta aquelas cordas, os cavalos desestrambelham. É o que eu vejo. Agora, para que lado cada cavalo vai, aí eu não sei. Aí não sei. Tá? Dado o movimento que era anterior, eu até suponho que venha a ser para cima, mas eu não tenho convicção, assim, certeza disso, não é convicção, é certeza. Analisando esse movimento aqui, tem uma forma de vocês verem que dava para operar aqui dentro de uma forma relativamente conservadora. Vamos ver. Esse movimento aqui, que foi depois da primeiro turno da eleição, ele deu essa movimentação. Observem que eu utilizo esses valores de 112. Tá? Eu não uso Fibonacci, isso aqui não é um Fibonacci. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com Fibonacci. Tá? Fibonacci tem uma série de projeções
utilizando a razão de Fibonacci e elas não estão aqui. 50%, aliás, eu vejo algumas pessoas falando, porque está em 50% do Fibonacci. Não, o Fibonacci não tem o número de 50%, tá bem? Então essa aqui é uma projeção que eu uso a ferramenta de Fibonacci para utilizar, mas para criar, mas não é um Fibonacci. Eu utilizo esse 112% aqui. Tá? Por que eu utilizo isso? Porque depois de muito tempo, eu aprendi isso num livro, tá? De um cara chamado Joe Roth, sei lá de quanto tempo tem isso, tem muito tempo. Ele até utiliza um número um pouquinho diferente, mas depois de trabalhar mercado brasileiro, eu vi algumas pessoas testando isso, achei muito interessante os testes, porque inicialmente eu usava o número de Joe Roth, né? É um número bom, é um número bacana, funciona bem, mas os testes que esse pessoal fez indicaram que o 112% era um número melhor. E eu fui fazer alguns testes e efetivamente ele é mais preciso para o nosso mercado do que os números do Joe Ross, são um pouquinho acima. Pouca coisa, também não é muita diferença. E enquanto isso aqui não é superado, a gente fica meio cabreiro em relação a rompimentos. Fez o rompimento? Fez, beleza. Enquanto não ultrapassar, fechar acima do 112, você fica meio assim, dá para fazer trade aqui no meio? Dá. Muitas vezes dá trade de volatilidade contra, vai no 112 e volta no 100. É pouquinho, você parece pouquinho aqui, mas esse pouquinho, por exemplo, no Infut, nessa situação, são 600 pontos. Não é tão pouquinho. Dá um trade aqui muito bom. Então, ficar atento a esse tipo de coisa. Não é todo mundo que usa. Você tem... Não, o Campos usa, então eu vou copiar e vou passar a fazer exatamente assim todas as vezes. Não! Você tem que aprender. Olha, o Campos usa. O Campos pode ser o completo imbecil que usa um troço completamente ridículo e que ele inventou e agora ele vai chamar sei lá, pato manco selvagem no CIO e ele vai vender um curso para mim como usar o pato manco selvagem no CIO. Exato, é assim que a maior parte das pessoas faz. Então, não caia nessa de, vou usar, vou comprar o curso do pato manco, sei lá, no CIO. Simplesmente você vai, pô, o Campos usa isso aqui, é interessante. Vou testar. Aí você desenha uma coisa parecida com essa e vai testar no seu ativo, no seu time frame para ver se funciona. Na minha forma de operar, funciona. Na sua, poderá não funcionar. Ora, quando fez isso aqui e tentou romper ali, ó, justamente no 112. Aqui, o cara olha e fala assim: se tivesse rompido aqui em cima, era pernas para ir. Não, rompeu exatamente em cima do 112. Isso aqui deixa sempre o troço pedindo uma correção até o 100. Vai até o 112, volta até o 100. Tem aqui o pessoal do Caco Maia, que vai usar. Isso aqui também é utilizado de uma outra forma no Fibogap, tá? Tem o Fibo Preguiça, o Fibogap, um grupo de estudantes, de pessoas que estudam Fibo, trabalham com Fibo e gostam de Fibo, eles usam números, alguns desses números e muitos outros. Eles usam certas regiões como movimentações preditivas. Vale a pena, se vocês tiverem oportunidade, ir assistir o pessoal do Fibonacci, tá? Lá no o Caco Maia e o seu grupo, e vocês vão. Tem muito a aprender sobre isso. Eu uso desse jeito. Então aqui não era aquela beleza. Voltou até onde? Perdeu a média de 20, isso é significativo. Tá? Perder a média de 20 é significativo. Aqui perdeu, não teve follow through. Aqui não tinha perdido, perdeu. E se hoje tiver follow through, se tiver um candle que venha para baixo aqui, babou. Aí a busca é do suporte anterior, lá no meio lá na congestão, vir buscar aqui, que provavelmente vai ser a média de 200. E operações de congestão, compra suporte, vende resistência e tal. Se um candle forte entrar, uma força compradora entrar negando a perda da média de 20, beleza, a coisa volta para uma situação menos ruim para os comprados, tá? Porque volta para essa região aqui em cima, tá ruim, mas tá bom, né? Aquele negócio, tá ruim, mas tá bom, tá ruim, mas podia estar muito pior. Então nós não temos isso. O detalhe que eu queria mostrar é essa força, chega ali e volta, tá? Enquanto não perder definitivamente os 50%, a gente fica ainda como um repique dentro de uma tendência de alta. Tá? Em última instância, mas isso só lá no futuro a gente vai poder saber, talvez ele tenha saído desse nível de congestão para congestionar nesse outro nível aqui. Quem sabe? Mas nós não temos elementos para isso. Nós temos por enquanto um toque, dois toques, três toques, não temos o quarto.
Mas possivelmente, ó, se isso aqui chegar aqui e depois movimentar para cima, quer dizer que esta congestão passou para este nível e aí ele deve congestionar aqui durante um tempinho. Muitas possibilidades diferentes num momento de mercado como esse, tá bem? Então, mas o que você diz para eu fazer agora, Campo? O que eu devo fazer? Você não deve fazer absolutamente nada. Você nunca deve seguir o que alguém te fala na internet. Você tem que analisar de acordo com a sua forma de ver o mercado e tomar decisões baseadas na sua análise. Essa nossa análise aqui, que eu estou fazendo, ela é a minha análise. É a forma como eu vejo o mercado e que pode servir de um exemplo para você aprender a fazer a sua análise. Nunca para seguir. Nunca, nunca, nada aqui no canal é para seguir. Tá bem? Então, não tem decisão. É um momento de indecisão e, para te falar a verdade, boa parte das pessoas não deveria operar nem hoje, nem amanhã, esperar segunda-feira para ver o que a coisa vai resolver. Tá? Porque aí já acabou a eleição, a coisa pode ser eufórica, alucinada, pode ser o que for, mas você vai estar de fora correndo menos riscos. Certo? Ó, vamos mostrar um negócio que eu achei muito legal, olha. Para quem não sabe, nós já vamos continuar com as nossas análises, mas já chegaram aqui, já temos 53 pessoas em simultâneo. Vejam isso aqui que bacana, olha, vejam isso que bacana, vê se não dá orgulho. Vocês conhecem esse simpático senhor aqui, carequinha aqui no canto? Pois é, ouçam. Muito bom, cara. Cara, pessoal, esse livro precisa ser lido por todo mundo que tá afim de trabalhar opções. Esse livro é muito bom, foi muito bem escrito. Eu dei uma lida com muita tranquilidade, tive a felicidade de ser convidado para fazer o prefácio dele. Esse livro, na minha opinião, eu já disse isso até mesmo pro Campos, esse aqui é talvez o melhor livro em português sobre opções que a gente tenha na literatura portuguesa. Tá? Porque assim, a gente até tem excelentes livros em inglês, mas a maior parte dos livros de opções, eles não são práticos, eles são teóricos, eles são acadêmicos, tá? E o que a gente está vendo aqui, basicamente, é um livro que não é acadêmico. Este não é um livro que tem como objetivo receber uma laurea ou receber um prêmio Nobel de matemática. Não, esse aqui é um livro que tem como objetivo realmente ajudar o cara a entender o mundo das opções como ferramentas para se produzir resultados estáveis, confiáveis e interessantes. Cara, muitíssimo legal. Parabéns, Campos. Fantástico. Tá? Esse livro aí vale muito, muito a pena. Até comentei que quando o Campos me chamou para fazer o prefácio do livro, eu pensei, caraca, putz, queria ter que ler mais um livro de opção, haja saco e paciência, eu não tenho saco para isso. Né? Mas, simplesmente, o livro é fantástico. Muito bom mesmo. Vale a pena vocês lerem. Pois aí vocês ouviram a voz do mestre. E se o mestre disse, ouçam. Os livros de opções, muita modéstia à parte, eles são muito bons. Muito bons. Centenas de pessoas já retornaram e já me disseram assim, pô, Campos, eu não entendia nada de opções, já fiz curso de opções e não entendia nada. Eu não tinha coragem de fazer nada em opções. Depois que eu li seu livro, eu consegui. Consegui dar essa volta por cima e estou conseguindo fazer. Então tem aí o depoimento de Alexandre Volvax, o Stormer. E também, para quem não sabe, aproveitar para fazer um jabá, vamos fazer direito, né? Para quem não sabe, o Stormer tem umas aulas só para grupinhos seletos, eles colocam lá essas aulas, tal. O pessoal vai lá, faz e tem uns grupinhos seletos que participam dessas aulas. A que ele fez ontem era sobre controle de risco. Tá? Era sobre controle de risco. E o que ele falou? Muito grande. Então este é uma das literaturas mais interessantes para este tema que nós vamos falar hoje. Tá? Conseguem ver ali o nome do tema do livro? Manual de Controle de Risco Campos. Agora eu vou colocar. Pronto, tá aí, ó, mais uma vez, o livro de referência para os caras que estão construindo. Detalhe, isso aí não foi o que o Stormer falou, isso aí é o que os caras me falaram. A LS está construindo uma plataforma quant e tal, vocês ainda não sabem disso, mas eles estão fazendo tal. E a parte de controle de risco está sendo montada baseada no meu livro, tá? Então, é a parte de literatura que eles estão utilizando para isso. Então, fica aí, mais uma vez, a dica, rapaziada. Os caras não falam à toa. Disseram que o som tá baixo, vamos botar o som alto. Este é uma das literaturas mais interessantes para este tema que nós vamos falar hoje. Tá? Conseguem ver ali o nome do tema do livro?
Manual de Controle de Risco Campus. Agora eu vou colocar. Viu? Agora deu para ouvir, né? Pois bem, vamos dar seguimento, vamos falar dos small caps. Detalhe, esses livros todos estão à venda no site Clube de Autores. Tá aqui. Pessoal, sempre que alguém perguntar do livro, recomendem o Clube de Autores e não outras livrarias. Eles estão à venda em outras livrarias também. Sim, é verdade. Só que nessas outras livrarias, os caras comem o meu dinheiro. Então, se o livro está vendendo a R$ 100 e eu vou receber 30, e a proporção é mais ou menos essa, tá? Vende a 100 e eu recebo 30. Aí vai vender na, sei lá, na Amazon, na Americanas, qualquer lugar. O livro vai vender às vezes a 90. Você acha que eles tiraram da parte deles? Não, eles vão vender a 90 e eu vou receber 20. Eles tiram do meu. Então é a minha parte que eles diminuem, não a deles. Eles continuam recebendo a mesma coisa. Então sempre que puderem, recomendem o Clube de Autores, que é a editora e é onde eu recebo o dinheiro full, né, a minha parte. Então sempre que puderem responder e recomendar o livro no Clube de Autores, vocês ajudam mais o canal. O Small Caps, como eu vinha falando, já venho falando há um bom tempo, ele reflete melhor o sentimento geral do mercado. Quando a bolsa rompeu aqui, ele não rompeu. Depois a bolsa voltou e tentou ir de novo, né? Foi lá em cima no 112. Ele não, ele ficou enquadrado aqui dentro da congestão, aonde ele já estava e onde ele permaneceu. Com um detalhe, agora o Small Caps está no fundo da congestão com a queda de ontem. Enquanto que o Bovespa está aqui pelo meio, logo abaixo da média de 20, deixa eu botar aqui do lado para vocês verem, está logo abaixo da média de 20, o Small Caps já chegou no fundo da congestão. Portanto, ele está refletindo mais, vamos dizer assim, mais intensamente a incerteza geral do mercado, sem aquela euforia que aconteceu em alguns momentos aqui no Ibovespa, por conta da base em algumas ações específicas. Especialmente tinha muita movimentação do setor financeiro e da Petro, que levaram muito a esse movimento aqui. No Small Caps, como é tudo mais pulverizado, isso não aconteceu e ele ficou no reme-reme que a gente esperava para a Bolsa. Aconteceu foi no Small Caps. Então, olha a congestão, uma tentativa de sair e a congestão se mantém e perpetua. Fundo de congestão, o que o caboclo faz? Compra, deverá entrar força compradora nessa região. Para quê? Para trazer para o meio e depois para o outro lado da região da força da congestão. Segunda-feira, eu acredito que haverá aqui uma movimentação intensa. O lado é que a gente não sabe, né? Porque isso também pode variar. Isso pode variar de acordo com a percepção geral do mercado, de acordo com o que um candidato ganhe ou o outro. E essas coisas, sabe o que é negócio, né? É igual bumbum de criancinha. Você nunca sabe o que vai vir dali, né? Pode vir aquele, que bonitinho, aí você vai lá dar uma mordidinha, né, no bumbum do bebê. Não, quem tem filho sabe que é uma das melhores coisas de ter filho, é poder dar uma mordidinha no bumbum do bebê. E nas bochechinhas também. O problema é que daqui a um segundo pode sair alguma coisa dali que te fala assim, nunca mais quero ver o bumbum de um bebê na minha vida. É terrível, é terrível. Mas em suma, tá aqui na meiuca. Muito cuidado, tá? De qualquer forma vai entrar força compradora, com certeza vai entrar força compradora porque é o fundo de uma congestão. O dólar, amigo do Daniel e o dólar. Daniel e o dólar, você podia escrever um livro, hein, Daniel? Daniel e o dólar e eu. O seu sofrimento diário com o dólar. O que o dólar fez? O dólar vem numa fase difícil de ser operado no swing trade, mas finalmente, depois de muito suplício, chegou no fundo da congestão. Daqui a congestão, chegou no fundo. Quando chega no fundo da congestão, o que acontece? Entrada de força compradora. Muito bom. A força compradora entrou, chegou na região de topo da congestão, tá aqui, entrou força vendedora. Ontem fez um candle de força. Aqui, rompeu totalmente a congestão? Se você olhar direitinho essa congestão, ela está aqui. Então, oficialmente, rompeu. Mas será que eu não posso interpretar essa congestão aqui, nesse topo aqui? Ó? Cara, eu não faria isso. Mas você pode fazer, você pode ver a congestão de uma forma um pouco mais elevada. Eu vi uma pessoa falando que a congestão está entre essa linha e essa linha. Porque é uma congestão maior, ó, aqui. É possível analisar desta forma também? Também é possível analisar desta forma. Porque, afinal de contas, fez um toque, 2 toques,
3 toques, 4 toques, 5 toques, 6 toques, 7 toques, tá? Então é possível também analisar como uma congestão bem mais ampla aqui entre o 440 e os 130 e poucos. Tá? Eu prefiro não olhar congestões dessa forma. Eu gosto quando tem vários toques dos dois lados. Aqui só teve 2. Que petax aí, não sei. Tá bom, tem um vídeo no canal, você clica em cima do nosso canal, você tem uma lupa. Você clica na lupa e fala assim, petax, P-T-A-X. Pronto, vai aparecer um vídeo em que eu explico tudo isso, como ela é formada e qual a sua importância. Mas a petax mensal vai ser formada no dia 31. E muita gente vai tentar puxar a petax mensal para um valor próximo da anterior ou acima. Tá? E com isso, a força aqui para trazer o dólar para essa região deverá ser intensa, uma vez que faltam poucos dias para o vencimento do contrato geral do dólar atual. Ok? Então fiquem atentos nisso, que essa força compradora aqui, embora a congestão esteja traçada, na minha opinião, nessa região, fazer isso aqui, ó, que foi justamente quando eles montaram a petax anterior, não é nada difícil de acontecer. Petrobras começa a enrolar aqui a coisa, né? O que ela fez? Ontem perdeu a média de 20, o que não é bom. Sempre perder a média de 20 não é bom. Tá? Isto aqui é um hole in the wall? Não, senhor. Tá? Isto aqui não é um hole in the wall. Da forma como eu encaro, isto não é um hole in the wall. Pode ter gente que acha que só pulando a média de 20 já é. Mas aí você vai começar a ter hole in the wall toda hora, tá? Não é um setup comum. Ele tem que ser incomum para ser bom. O que é comum? Por exemplo, todo dia o sol nasce. Quando o sol nasce, eu vendo um carro. Então, meu irmão, tu vai vender carro todo dia. Né? Então, não é um hole in the wall, na minha opinião. E o que aconteceu? O movimento foi daqui até lá em cima, voltou e perdeu 50%. Perdeu 50% do movimento, perdeu a média de 20 e não conseguiu ter força para sair de imediato. Tá? A Petro é uma empresa estatal e está envolvida nesse processo complexo de eleição até a raiz dos dentes, né? Porque houve problemas com ela num outro governo anterior. Infelizmente, ela está aqui sendo penalizada e os seus acionistas penalizados pela incerteza do que vem a acontecer. Perdeu o topo anterior, não pode perder esse fundo. O fundo dessa mini congestão aqui não pode perder. Violou, mas não perdeu. Se perder, vai ficar ruim para a rapaziada, tá? Se perder esse fundinho aqui, vai ficar ruim para a rapaziada. A chance dela reagir aqui, ou se não reagir, o próximo passo é fechar esse gap. Não bom, que seria entregar toda essa alta de volta. Tá? Não bom para a rapaziada e não bom para mim, porque eu estou comprando isso aqui. Então, não tá legal. Mas já houve uma, duas, a terceira compra foi feita ontem. Ainda temos mais compras para fazer. Tá? Aguardando a movimentação de segunda-feira, que eu espero seja otimista e linda e saltitante e indo para o céu, é o limite, todo mundo vai para cima e eu ganho dinheiro. Tá? Vamos ver o que vai acontecer lá. Mas de análise, atualmente, é tudo ruim. Perdeu a média de 20, perdeu 50%, não entrou força compradora importante, está ainda se segurando nessa região, a parte de baixo da congestão, mas é tudo ruim. Tá? Tudo ruim. Você olha aqui, ruim. Nada bonito nisso aqui. O movimento era para ter parado aqui e subido. Não parou. A não ser que venham nos surpreender com um belo candle hoje, o que não acredito que vai acontecer, porque hoje é quinta, pós-Copom, ainda tem a sexta, pré-eleição. Não é um cenário muito favorável para os comprados, eu incluído entre eles. Certo? A Vale, menina simpática, o que ela está fazendo? Nada. Ela está se rebolando em torno. Parece aquele cachorro que fica rebolando. Vocês já viram o cachorro? Quando o cachorro de repente dá uma cismada, aí ele rodopia em volta do rabo várias vezes, depois ele deita de costas e fica se esfregando no chão. Rebola. Aí levanta, daqui a pouco volta, rebola. Pois é, isso aqui tá parecendo exatamente aquilo. Tá? Veio e ficou aqui rebolando igual uma doida em volta da média de 50. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Isso aqui é o cenário que você fala assim, eu não vou fazer nada. A não ser que eu faça trades curtos de volatilidade, e aí isso vai envolver o intraday,
né? Porque aí tá na média de 20, você compra para lá, vende para cá, tal. Mas, no geral, isso aqui tá uma zona. E o ponto da média de 20, onde sempre tem trade, a média de 20 sempre haverá trade na média de 20. Quando o preço vem de longe dela para tocá-la. Quando o preço fica rebolando em cima dela, aí é o contrário. Aí nunca tem trade, a não ser que você esteja trabalhando em volatilidade. Porque esse é o preço justo. E se o preço está justo, é ruim para comprar e é ruim para vender. A não ser que você vai fazer trade para longo prazo. Então, para trade swing, né, trade curto e tal, isso aqui é uma zona, tá ruim. Mantém um leve ascendente, tá vendo que ela vai subindo assim, mas não é aquela subida que fala, ah, vou escrever para minha mãe. Não. De qualquer forma, se manteve acima desse suporte, o que já é bom, tá vendo? A congestão teve aqui essa linha de suporte, testou, não testou, foi, voltou, testou, não perdeu ela. Já é um grande começo, mas não tá convidativo para operar. Definitivamente não está convidativo para operar. Ok? Então, essa é a análise das coisas que nós fazemos todos os dias. Vamos dar uma olhadinha. Sim, 75 gostos, hein? Eu gosto quando eu gosto. Ah, obrigado aí, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olá, olá, olá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Vamos ver aqui. O do André falando da congestão eu já falei. Liliane, bom dia. Além de Petro e Vale, quais outras ações têm boas opções líquidas para operar? E de preferência que não sejam estatais. Você tem boa mesmo, você tem Petro. No Brasil, por excelência, operar Petro. É uma das opções mais líquidas de todo o planeta. De todas as bolsas do planeta, Petro é uma das opções mais líquidas. Até não muito tempo atrás, era a mais líquida de todas. Então, sem dúvida, Petro. Vale, sim. YouTube, Bova, BBAS, BBDC4. Você vai conseguir montar algumas coisas em CSNA. Você vai conseguir montar em Emiglu. Por incrível que pareça, Emiglu está na bacia das almas, mas você consegue, porque tem alguma coisa. Cogna, por incrível que pareça, a Cogna tem opções razoavelmente líquidas. Você vai conseguir em Itaúsa, Itube, já falei, BBDC4, muita coisa em banco, tá? Muita coisa em banco, pouca coisa em elétrica. Você vai ter sempre mais dificuldade em elétrica. Basicamente essas aí que eu falei. B3, B3SA3. Mas forte mesmo, Petro e Vale. Essa é forte e Vale. É onde você vai encontrar a real liquidez. A real liquidez está em Petro e Vale. Tô olhando aqui as perguntinhas. O que seria um follow-through? Follow-through é uma sequência, um segmento. Observa que nenhum desses candles aqui tem follow-through. Ele vai para cima, não tem um candle que dê continuidade ao movimento. Aí ele vai para baixo, não tem um candle que dê continuidade ao movimento. Follow-through é isso. Perdeu a média de 200? Perdeu. Tem um candle de follow-through, ele segue. O movimento é nítido. Quando você bate o olho nisso aqui, assim, ó. O que eu preciso que aconteça aqui? Follow-through. Tá? Rompeu, perdeu a média de 200, perdeu. Show. O que o próximo candle tem que fazer? Ele tem que dar continuidade a esse movimento, ele tem que dar sequência. Aí você vê o próximo candle. Isso é um candle de follow-through. Ele seguiu o que o anterior fez. Tá? Vamos dizer isso aqui, ó. Tá lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pá. Aí vem aqui, ó, rompe. Rompeu, não rompeu? Pronto. O que eu preciso? O que é uma exigência para eu operar isso aqui? Tem que ter follow-through, ou seja, tem que ter sequência, tem que ter movimento, um movimento de continuidade deste. Teve. E vai. Isso é follow-through. Tá bem? Então é importante ter esse tipo de sequência de movimentos. Esse é um termo do. Acho que é do Al Brooks, eu não tenho certeza. Um terminal Bloomberg, cara, é o terminal. Quando você pensa, toda vez que você olhar um
um filme que fale de bolsa ou de mercado de capitais, todas as vezes que passar uma reportagem na TV falando de mercado de capitais, eles vão mostrar os caras falando, né? E lá no fundo vai ter uns monitores. Os monitores vão estar mostrando o mercado, como esse aqui, tá? Só que quase sempre aquilo é um terminal Bloomberg. A Bloomberg disponibiliza isso, é caro para cacete, coisa aí de 2, 3 mil dólares por mês, por terminal. Em compensação, é o mais fidedigno de todos os feeds que há no mercado. E aí ele tem uma série de coisas, uma série de vantagens, tem informações, tem um milhão de coisas. Você tem 1 milhão de acessos através do terminal Bloomberg, que é coisa para profissional contratado pessoal, uma pessoa física, mesmo profissional, raramente vai ter o terminal Bloomberg, porque é caríssimo. É caríssimo. E a gente é muito bem servido pelo Profit Chart. Então, para aquilo que nós fazemos, não é necessário. Mas para os caras que são profissionais e precisam ver outras coisas diferentes, eles vão usar o terminal Bloomberg. Tá? E toda empresa vai contratar isso. Toda empresa séria do ramo de finanças vai ter o terminal Bloomberg contratado no mundo inteiro. Então, é o standard da indústria, é o padrão da indústria. Certo? Se você entrava, o cara vai ter um. Fulano vai para um. Vou lá numa corretora, não sei das quantas tal. Chega lá, o que os caras usam? Eu uso aqui o Profit Chart. Cadê o Bloomberg? Não tem. Prazer em conhecer aí, tchau. Tô fora. Você tem que ter as ferramentas adequadas para o trabalho adequado. Tá? Sempre isso. Por exemplo, nós, como pessoas físicas, você não pode querer operar num laptop Shell de 2010 com uma telinha só e um modem conectado via Wi-Fi, sem nenhum tipo de reserva e querer achar que você vai fazer trades sensacionais no day trade. Esquece, não vai fazer. Mas se eu fizer no swing trade, se você fizer no swing trade pode ser que dê, mas não é. Você tem que ter o melhor equipamento possível, você é um profissional. Tá? Então, e tem que ter os backups no caso de troço da zebra. Então, o que acontece se faltar luz no meio do seu dia? Você já pensou nisso? Não. Então tem que ter no break, tem que ter no break pro modem. O teu cabeamento não pode ser via Wi-Fi. Você nunca, jamais opere via Wi-Fi. Eu opero celular. Sem comentários. Sem comentários. Tá? Perceba a minha cara de não para você. Ó. Percebeu? Não opere pelo celular. Tudo isso tem que ser feito. Você tem que estar o home broker sempre conectado, sempre aberto, porque se der zebra no seu trade pelo profit, você tem que saber desmontar de outra forma. Esse é um profissional. Você imagina você entrar no centro cirúrgico, o cirurgião vai operar e vai falar assim: beleza, galera, vamos lá, vamos operar. Pinça. Aí o cara olha, você tem uma, aquela. Bisturi, tem esse. Anestesia, tem esse frasquinho aqui, ó, de 200 ml. Mas dá. Se a cirurgia se estender durante meia hora, o cara acorda. Não tem problema, ele vai acordar. Mas eu tenho aqui para cirurgia normal, dá. E aí, se faltar luz? Se faltar luz, a gente tá aqui nesse lugar todo fechado, fica escuro, a gente não enxerga nada. Deixa o cara todo aberto aí. Você vai se operar nesse hospital? Não. Então o hospital tem gerador, uns 10 bisturis, umas 40 pinças. Tem 3 ou 4 enfermeiros, porque um enfermeiro pode ter um piripaque, cai duro, desmaiado. O anestesista tem 5 litros de anestésico. Mas vai usar só 100 ou 200 ml? Sim, mas ele tem 5 litros ou 10 litros ali, porque pode precisar. Tudo tem redundância, tudo você trabalha com redundância. Se você é um profissional, você trabalha com redundância para garantir o melhor resultado. KLBN 11. KLBN 11. Isto no semanal. KLBN 11 no semanal. Nada assim de especial. Fez aqui um fundo reflexo que está sendo acionado em fundo duplo. Deixa eu puxar essa zona de resistência para os dias de hoje. Isso foi lá em 2021 que estava desenhado. Vamos desenhar isso para os dias de hoje.
aplicar. Então, ó, ela tinha essa zona de resistência aqui, que foi, ó, suporte, 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 passou, virou resistência e agora superada, tá? E agora superada, muito bom. Então isso aqui, ó, é um fundo reflexo que está sendo acionado esta semana. A semana não fechou. Muita atenção para isso. O candle que existe é esse. O outro candle, o último lá, ele não existe. Ele está em formação. Portanto, ele pode ter essa carinha boazinha aqui, mas pode terminar como este. 2 dias são muito tempo. Então, esse candle que está bonitinho, rompendo e acionando o fundo reflexo, acionando o fundo duplo, ele pode simplesmente fazer o restante da movimentação aqui e fechar aqui embaixo. E aí você entrou precipitadamente. O que a gente faz é esperar. Se você opera esse tipo de coisa, você tem que esperar o candle formar. O candle está em formação. Portanto, o semanal não tem nada nesse exato momento. Ele vai ter na segunda-feira se ele terminar desse jeito. Se ele terminar desse jeito ou parecido com isso na segunda-feira, vai ter o acionamento deste fundo reflexo, cuja projeção vai ser essa aqui. Mais ou menos essa, fica entre esse fundo e esse, eu prefiro pelo conservador. Ele vai ter uma projeção em 24,72. Tá? Então, mas depende disso aqui efetivamente se manter. Por enquanto, isso não é uma realidade. A realidade é essa. Não teve rompimento nenhum. Tá? Se acontecer, é isso aí. Vamos ver pelo diário. O diário está na média de 200. Péssima hora para você comprar. Horrenda hora para você comprar. Média de 200 é aquele preço que eu nunca compro. Nunca, 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 nunca. Tá? Eu espero traspassar da média, voltar para testar. Acontece em mais ou menos 2/3 das vezes. E aí eu compro aqui. Mas na primeira, só assim, pá, eu não compro. Tá? Não compro porque isso aqui acontece toda hora. Vai, aí você compra e volta. Aí ele vai. Cadê a média? Ele. Aqui, ó. Foi. Aí você compra, né? Compra, 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 compra e volta. Ah, mas aqui já está o meu ganho. Você vai operar aqui super curtinho. Pode ser? Aí você vai. Já, né? Alguma coisa. Mas observa que aqui ele já ficou andando antes de ir. Mesmo assim ele perde. Eu evito seriamente, seriamente comprar perto. Comprar para esperar o rompimento da média de 200. Tá? Não opero contra a média de 200. Mas está se desenhando no semanal, sim, o potencial, se essa semana fechar desse jeito, para fazer esta movimentação aqui. O Rafael Mesquita elogia, que diz que já leu todos os meus livros, muito obrigado, e aproveita os elogios do Storm e pede para eu escrever um livro de setups. Cara, Rafael, eu posso até escrever algum dia, não digo que não vou fazer não, mas isso não é necessário para falar a verdade. Setup, ele é basicamente desimportante. Tá? Se você parar para pensar, as coisas mais importantes de todas eu já falei. Tá? Eu falei de controle de risco, que é a coisa disparada mais importante. Disparado. Não é mais ou menos. Não é assim, é um terço. Não. É disparado. É 60% ou 70% do sucesso de um trader está aqui. Eu mostrei para o pessoal como operar vendido, que a maior parte não sabe. Eu ensinei nesse livro aqui fazer backtest, fazer controle de risco mais sumário, a fazer, por exemplo, diário de trade, o que o cara tem que estar atento, o que ele tem que parar de prestar atenção, que é bobagem, tal, com as coisas que eu levei anos e anos para aprender. Aqui eu fiz uma introdução às opções com modelos simples, mas altamente lucrativos. Aqui eu avancei um pouco mais e mostrei para o pessoal que existem formas não direcionais de operar no mercado. Através de opções. Existem também através de ações, mas aqui eu mostrei através de opções. Isso aqui é um conjunto de conhecimento que efetivamente importa. Quando você fala assim, e o setup? O setup, cara, ele não é muito importante. Tá? Se você vai operar um setup de cruzamento de média ou de um preço fechamento de reversão ou um inventory retracement bar, ou se você vai operar
um Joe de Nápoles, ou se você vai operar uma inversão de polaridade, isso não é importante. Porque no final, se você não tiver setup absolutamente nenhum e tiver uma moeda e um ótimo controle de risco, você vai ganhar dinheiro igualzinho. Com uma moeda, você joga moeda, e se der cara você compra, se der coroa você vende. Você tem controle de risco perfeito, você sabe o que você está fazendo. Você tem um controle emocional suficiente para seguir a regra que você estipulou, compra se der cara, vende se der coroa, você vai ganhar dinheiro. No longo prazo você vai ganhar dinheiro. Independente do setup. O setup ele é muito mais, vamos dizer assim, para quem vai trabalhar muito curtinho ali, aí pode ajudar mais do que mas se você vai fazer o troço por anos e anos e anos e anos, 10, 15 anos, você vai ficar trabalhando aqui por anos, o setup em si é tão pouco relevante. Eu te diria que daquilo que representa ganhar dinheiro na bolsa, uns 60% são controle de risco, uns 20% é controle emocional, o que já te deixa aí com 80%. 10% mais ou menos é sorte, porque tem gente que é azarada pra cacete, cara. Tem gente que é muito azarada, não interessa que o cara faça dar errado. E aí, pô, pra esse cara realmente não tem muito o que fazer. E os últimos 10% são os setups. Pra você ver a importância relativa dele frente às outras coisas. Então, não é muito importante. No entanto, todos os cursos são sentados em setup. Como se eles realmente fizessem a diferença. Não fazem. Não fazem. Você pode operar o setup pior, bem pior, e se você tiver o resto, você ganha dinheiro. Tá? Você pode fazer o seguinte. Faz o seguinte setup. Todo trade que o Stormer der, você faz o contrário. Você fala assim, pô, mas isso é um absurdo. O Stormer ganha dinheiro no mercado. É verdade, ganha. O Stormer é um ótimo trader? É. Todo trade que ele fizer, você faz o contrário. O seu setup é fazer o contrário do que ele faz. Você acha que você vai perder dinheiro? Não, você vai ganhar dinheiro. Mas não é possível. Se ele ganha, eu não posso ganhar. É possível ele ganhar e você ganhar também, fazendo exatamente o contrário um do outro. Basta você ter controle de risco e controle emocional. É sério isso, não é brincadeira. Tá? Porque o setup em si ele não é relevante. Ou muito, não é que ele não seja totalmente não. Ele é pouco relevante. O que vai fazer a diferença é o controle de risco e o controle emocional no longo prazo. Sério, faça um dia faz uma experiência. Pega algum cara que você acompanha aí, que dê calls, e faça assim, todo call que o cara der, eu faço ao contrário. Todos. Mantenham o controle de risco muito, assim, no simulador, né, cara? Não vai, né? Faz um controle de risco estrito e fala, eu vou levar o trade até o ponto em que tem que ser, de acordo com o modelo lá que o cara falar. E você vai ver que é possível que ele ganhe dinheiro e você também. Ou, muitas vezes, só você vai ganhar dinheiro e ele não. Obrigado, Pablo. Obrigado aí também ao Rogério, falando que os livros de opções mudaram completamente o resultado dele. Fico muito feliz de saber essas coisas, galera. Assim, é reconfortante, é extasiante para mim saber que os meus livros efetivamente mudaram a vida de outras pessoas. É muito bacana, muito, muito, muito bacana. Tá? Até porque comecei a escrever livros justamente porque tinha um grupo de amigas minhas que eu precisava mudar a vida delas, eu precisava que elas ampliassem os horizontes, saíssem daquele compra de ação, e partissem para alguma coisa muito mais vasta, e acabou virando esses livros que vocês têm acesso aí. Tô olhando aqui mais perguntas. Ficou para cima, BBDC4. Tem uma pergunta que ficou de ontem. VEG3. Alguém perguntando se o gap era de exaustão, mas é no diário, né? Se esse gap aqui é de exaustão. Esse gap aqui tem cara de exaustão, tá? Observe que o movimento começou aqui. Vinha aqui uma congestão, gap, candle de força com volume de força saindo da média. Movimento, congestiona um tempo, depois do movimento lá na frente, novo gap com um baita volume. Isso aqui tem cara de exaustão. Tá? Esse gap aqui tem toda a cara de exaustão. É obrigatório que seja exaustão? Não, obviamente que a gente só vai descobrir isso no final, né, lá para frente. Mas a cara total dele é de exaustão. Se lá para frente fizer aqui mais vários dias isso aqui subindo, aí você vai falar, bom, então afinal de contas não era exaustão, né?
Aí é onde a gente entra para os gaps de medida. Aí isso aqui passará a ser considerado um gap de medida que vem deste movimento aqui e indicaria um potencial de subida de 16% para cima. Lá, R$ 42. Tá? Mas isso só o futuro vai dizer. Nesse exato momento, com a configuração gráfica que nós temos agora, esse gap tem toda a cara de ser de exaustão. E aí, BBDC4, que era a perguntinha, BBDC4. BBDC4, como esperado, ela vem no topo da congestão. O que acontece no topo da congestão? Tentou romper aqui. Isso aqui foi a eleição, né? A parte da eleição do primeiro turno. Foi. Rompeu? Rompeu. Deu trade? Deu. Porque, ó, volume, força, follow through? Não. O candle abriu com gap e foi para baixo. Isso não é follow through. A gente precisa de um candle de follow through. Mas o cara poderia interpretar de uma outra forma. Rompeu, tá? Beleza. E agora volta para testar o rompimento. Poderia ser interpretado dessa forma. E aqui o cara está esperando, ó. Quando chega aqui, vai para cima. Cadê o vai para cima para ele comprar? Não teve. Candles muito mais agressivos compram simplesmente por chegar aqui. Chegou aqui, o cara comprou. E aí, se deu mal. Tomou stop. Né? Quanto mais agressivo você for, maior o número de stops você vai levar. O importante é que a lucratividade dos seus ganhos seja maior do que a lucratividade das suas perdas. Tá? O Sem Firula coloca que tenho 3 livros do campus. Muito bom, mudou minha vida e larguei a pinga. É porque nós estávamos... Não largou não, cascateiro, que ontem tu estava querendo comprar IRBR3 e falando que era dinheiro de pinga. Ah, tu acha que me engana? Eu tô velho, mas não tô senil, eu lembro. Mas em suma, o cara quanto mais ele for agressivo, mais stops ele vai levar. Isso é inevitável, porque os trades dele são mais agressivos. Óbvio também que se ele conseguir manter um fator de ganho maior do que o fator de perda, ou seja, o payoff dele for acima de 1, ele vai ganhar dinheiro. No final ele vai ganhar dinheiro. Tá? Então, mas o cara que comprou aqui só pelo teste, que ele achou que ia testar e subir, tomou stop. Show. Talvez não tenha nem tomado stop, porque ele compra aqui e ele vai botar o stop na posição gráfica melhor, que seria aqui ou aqui. Então ele ainda está no trade. Chegou até a poder sair aqui mais ou menos no 0 a 0, se não saiu, né? Se não saiu antes. Ora, por outro lado, isso aqui voltou para a congestão, não voltou? O que acontece no topo da congestão? Pressão vendedora, sempre. Congestão, pressão vendedora. Não foi suficiente para levar para o outro lado. O outro lado da congestão, dessa congestão, está aqui, por aqui. Não foi suficiente. Voltou para o topo da congestão. Tentou sair de novo. Pressão vendedora e está na pressão vendedora. Tá? E está na pressão vendedora com detalhe. Agora está na média de 200. Por que eu comprei BBDC ontem? Eu comprei BBDC ontem porque ela chegou na média de 200. Tá? Ah, ela pode cair muito mais? Pode. Pode cair muito mais. Meu planejamento inclui essa possibilidade aqui, ó, de isso cair até aqui embaixo. Tá? Então, tem aqui, eu ontem comprei isso e vendi puts aqui embaixo. Para se cair eu vou comprar mais. Eu quero comprar mais, eu gosto do ativo, o ativo é bom. Então tem isso. Mas aqui eu fiz compra. Por conta da média de 200 e por conta de todo o cenário de incerteza. Eu opero na incerteza. É a minha forma de operar. Então todo o cenário de incerteza ele está muito favorável para quem opera no cenário de incerteza. Uma forma de operar dentro de Sentiment Analysis chamado Contrary Thinking. Tá? É uma alternativa de formas de operar, é a que eu mais utilizo. E aí vem aqui, houve compra. O que o cara faz aqui, para quem não é da forma como eu penso, o que o cara faz aqui? Bom, isso é uma congestão, não é? Quando vai do topo para o fundo, vende o topo, compra o fundo. A congestão melhor, mais curta, mais recente, está aqui. Isso aqui é o fundo da congestão. Tem a média de 200. Então aqui é uma região de compra. É uma região de compra. Fundo de congestão, média de 200, suporte, suporte, foi resistência, foi suporte. Aqui para trás estava no meio de uma zona, foi resistência, foi suporte. Captaram qual é o babado? Então, média de 200 é sempre um local
para ter trade. Chegou nela, região de suporte da congestão, é uma região de compra. Se você é um cara bem mais conservador, eu aconselho que as pessoas sejam conservadores, você espera um sinal qualquer de compra aqui, compra. Não deu o sinal, você não compra. Fica olhando. Você pode vir aqui embaixo? Perfeitamente. Tá? Nós temos 2 dias, pelo menos, de incerteza, hoje e amanhã, que podem puxar os preços aqui para baixo. Tá? Que podem puxar os preços aqui para baixo. E esse gap aqui, o que, que é? Esse gap, se você analisar independente, tira a congestão dali. Ó. Tira a congestão e você não está mais vendo congestão. Você não sabe que tem uma congestão aqui. Eu só tenho esse gráfico aqui. Ó. Isso aqui é um gap de ignição. Por quê? Fez o movimento, voltou, começa o movimento e arrebenta num gap. Tá? Então, ó, candle de força, saindo da média de 20, com volume. O volume não foi tão espetacular, poderia ter sido melhor. Mas te indica força no movimento. Faz um dia de indecisão e abre o seguinte, ó, perdendo esse suporte com um belo gap. Isso aqui é um movimento de ignição. Então, se você está olhando só isso aqui, esquecendo a congestão, isso é uma ignição e deverá trazer o Bradesco por um preço bem mais aqui para baixo. Okay? Então, esse é o cenário aqui de Bradescão. BBAS, todos os bancos vão ter feito coisas parecidas, tá, pessoal? Todos os bancos, foi um movimento muito típico. Assim como o Ibovespa estava subindo forte por conta da Petro e dos bancos, os bancos perderam a sua força de sustentabilidade, todos eles fizeram o mesmo movimento. Tá? Aqui nós temos de novo a mesma história. Deixa eu voltar com os desenhos. Esse alvo foi atingido. Né? Essa era a congestão, foi o alvo, já posso tirar o alvo daqui. Tá lá. Aí o que ele fez? Voltou com força para dentro da congestão. Mais um candle dentro da congestão. Gap, tem tudo para ser um gap de ignição. Tá? Perdeu o fundo da congestão? Perdeu o fundo da congestão, mas não perdeu o suporte. Ele violou o suporte. Observa que ele foi e voltou. O fechamento se deu dentro do suporte anterior. Este. O fechamento está dentro disso. Isto aqui é tipicamente o quê? Tipicamente, assim, passou uma congestão de lado a lado. O que geralmente acontece quando passa de lado a lado numa congestão? Falha. Na maior parte das vezes falha. Vai falhar aqui? Não temos como saber. A maior parte não quer dizer que haja certeza. Então, isso aqui, num primeiro momento, é ignição de um movimento de descida para trazer o preço aqui para baixo. Ponto final. Tendo em conta que há uma congestão e que ele tentou passar de lado a lado da congestão, em geral isso falha. Tá? Em geral isso falha. Ele pode vir mais um pouquinho e voltar para dentro da congestão. Não é obrigatório, mas é um padrão recorrente no mercado. De todas as formas, ele não perdeu o suporte. Veja que ele violou o suporte, mas não perdeu. Fechou acima dos fechamentos, das aberturas e fechamentos anteriores, portanto, ele ainda está contido nesse suporte aqui. Mas feio, né? Um movimento muito feio. Para quem estava comprado, especialmente para quem comprou esse rompimento aqui com gap, o cara deve estar furioso, né? Porque ele comprou, se ele não fez o que devia ter feito, que era matar o trade quase todo aqui em cima, ou todo, porque era o alvo, e porque tinha resistência, o cara agora está roendo as mãos e martelando a outra. Com uma mão ele rói, com a outra ele martela. Porque ele tinha que ter saído. Tinha que ter saído. Na pior das hipóteses, aproximar dos stops. Tô olhando aqui mais perguntinhas. Já estamos chegando perto do nosso final. Cara, cadê a mulherada perguntante? Cadê? Moças, por favor, minhas filhas, façam pergunta. Não deixa só esses barbados falando, não. Ô, mulherada, se vocês ficarem quietas, esses caras vão ficar aí o dia inteiro fazendo pergunta e vocês não. Oprimam esses barbados, oprimam. Chega e fala assim, cala a boca, macharada, que quem vai perguntar é a mulherada. E sapeca a pergunta, mulherada. Eu quero ver as perguntas da mulherada. Participação intensa.
Vamos ver aqui, Daniel, Nilson, tá? Mas pergunta pra mim nada, né? Uma opção de gente comentando, uma opção de coisa. Ah, o Guilherme Alcântara fala assim: antevendo um grande gap pós-eleição, faria sentido comprar call ou put? Não, senhor. Não faz sentido, tá? Eu fiz um vídeo recentemente, o Guilherme, provavelmente você não estava aqui no canal ainda, falando sobre compras de call e put a seco. Tem um outro assim, traders profissionais, como traders profissionais operam opções. E você vai descobrir, eu sugiro que você dê uma olhadinha nesses dois vídeos, e você vai descobrir que traders profissionais rarissimamente operam compra a seco, seja de call, seja de put. Tá? Não se faz isso. Tá? E o que você está querendo fazer, então, se você quer fazer as duas, na verdade você está tentando montar um straddle. E um straddle é um trade de volatilidade das opções. As pessoas confundem. Também tem um vídeo recente em que eu explico diferença de volatilidade histórica, que é a das ações, para a volatilidade implícita, que é a das opções, que são coisas totalmente diferentes. Não há nenhuma relação da banda de Bollinger com as opções. Tudo isso eu explico nesses vídeos. O que você quer montar é um straddle. Um straddle é isso aqui. Ó. Se você comprar uma call e uma put, você vai ficar com um gráfico de um straddle que é isso. Aí o cara fala assim, pô, se a ação bombar para cima, eu ganho, porque ela sai daqui, né, de onde eu montei. A TM está aqui. Sai daqui e vai para lá, eu ganhei tudo isso aqui. Esse outro lado, provavelmente vai virar pó. Mas eu ganhei esse lado, vai dar certo, não é? Não. Não, não é. Porque isso aqui não é um trade direcional. Você não ganha quando a direção da coisa anda. Isso é um engano. O que você ganha aqui é quando a volatilidade sobe. Quando a volatilidade sobe. Isto é um trade de volatilidade de opções. Se a ação bombar, a volatilidade cai. Então, vamos dizer que você compra isso aqui com uma volatilidade assim. E esse movimento acontece. Isso aqui bomba para cima. A volatilidade cai. Sua opção perde valor e essa de cá, mais ainda. Suas duas opções perdem valor ao mesmo tempo, porque a volatilidade vai cair. Logo, você pode acertar a direção do movimento, ele pode ir até onde você imaginava que ia e você perder dinheiro no trade. Straddle, esse, é um dos trades mais caros que você pode montar em opções. Não é o mais caro de todos, mas é um dos mais caros. E ele muito raramente vai dar ganho, especialmente nesse sentido como você está querendo. Você estaria montando ele já muito tarde. Isso aqui era para ter sido montado antes de outubro. Lá em setembro, agosto, tal, para agora. Aí você captaria a movimentação de opções, das volatilidades e não do preço. Esqueça essa ideia do preço porque não funciona. Também assista esses vídeos altamente recomendáveis que eu sugeri. Se a Lili puder botar os links para o nosso amigo Guilherme ver, né? Aí ele vai poder ver coisas que eu já botei, quer dizer, não estou falando especificamente do caso dele, mas estou mostrando tudo isso em detalhes. Estou olhando aqui uma última pergunta para falar. Prio 3. Ah, te chamei, né, Paula? Prio 3. A Paula acorda tarde. Eu vejo que a Paula acorda tarde. A Paula sempre chega no finalzinho. Tem que botar a criança para escola. Qual é o babado? É hora de chegar no trabalho. Bom, Prio 3 está nessa movimentação aqui. Vinha nessa congestão, rompeu aqui. Né? Nós falamos sobre isso. Projetamos a congestão para cima. E ela é esperado que ela vá lá para cima. Ao contrário da sua simpática congênere Petro, que está sofrendo barbaridades, provavelmente por questões de medo político em relação a um dos candidatos garfar a empresa, a Prio não, está no mesmo setor e está fazendo o que era esperado dela. Rompeu, voltou e foi. A Petro rompeu e voltou. Tentou uma idazinha e desceu tudo. A Prio está corrigindo lateralmente, ó. Enquanto que a Petro está corrigindo forte para baixo, a Prio está corrigindo lateralmente. Indica força relativa grande. Tá? Ela se mantém na subida,
Enquanto o mercado vem caindo com força, PRIO está corrigindo de lado. Força relativa importante. Se o mercado retomar essa subida, qualquer força que entre aqui para subir, PRIO deverá bombar para cima. Uma vez que a força relativa dela está muito superior à do índice. Então, se isso aqui cair, ela vai cair também. Claro, é inevitável que ela chegue a cair em algum momento. Mas ela tenderá a cair menos do que o índice, menos do que a Petro. Porém, se isso aqui entrar força compradora no índice, ela deverá bombar para cima por conta dessa correção lateral que indica força relativa muito, muito boa. Está muito boa a PRIO nesse momento em relação ao mercado. Certo? Galera, chegamos ao nosso final. 1h01 de vídeo. Eu realmente preciso parar porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar o meu dinheirinho, né? Que é através de operações no mercado. É disso que eu vivo. Agradeço a todos vocês os 140 likes que me deram. Muito bem, muito obrigado. Não deixem de assistir o vídeo que nós fizemos ontem, eu e meu irmão, sobre robôs. Todo mundo que pensa em contratar um robô, que já pensou em contratar um robô, que ouve dia e noite propaganda sobre robô, veja o vídeo de ontem, botem 2 vezes e assiste o vídeo, vocês vão ter informações importantes. E mais tarde entram vídeos também no dia de hoje. Agradeço imenso, um ótimo dia para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.